Olá, meus irmãos, boa noite. Que o Senhor os abençoe. Amém. É bom vê-los novamente, tendo essa visão daqui, vendo os rostos de vocês todos. E eu quero dizer a todos vocês que o Senhor vê a todos com muito amor e com muito desejo de tê-los continuamente andando com Ele, em sua comunhão. E Ele me trouxe aqui e eu estou até emocionado, por causa do que Ele tem compartilhado comigo, na minha família, e eu tenho visto também aqui na igreja, e isso é muito bom. Isso mostra como Ele é fiel, como Ele é próximo, como Ele é alguém interessado, é um Deus interessado na nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês no livro de Gênesis, no capítulo 1, dos versos 1 ao 3. É um texto conhecidíssimo, que diz que e criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O Senhor é um Deus maravilhoso, porque Ele começa algo, Ele concretiza no plano material tudo aquilo que Ele deseja no espiritual, e nós estamos vivendo sob esse desejo maravilhoso do Senhor. E da mesma forma como Ele diz que Ele criou os céus e criou a terra, eu quero dizer para você, igreja, e criou Deus a Fernanda, criou Deus a Júlia, criou Deus a Suzy, a Maria Cecília, criou a Rosana, criou a Dona Neuza, porque há um propósito. Há um propósito de uma continuidade do que Ele criou, assim como a terra e os céus. Ele foi dando continuidade no seu desejo, no desejo do seu coração. E Ele diz que havia trevas sobre a face do abismo, e trazendo para a nossa vida, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus está sobre a terra. E o Senhor sabe dos nossos abismos, Ele sabia dos nossos sofrimentos, dos nossos pecados anteriores. E esse Espírito de Deus Criador nos trouxe para a sua luz, nos trouxe para a sua comunhão. E vocês e eu, nós somos alvos desse amor poderoso do Senhor Jesus, que estava lá no início da criação. E o Senhor diz, olha, haja luz sobre a vida da Suzy, sobre a vida da Catiê, sobre a vida da Júlia, sobre a vida da Fernanda, dos nossos pastores, nosso pastor Rodrigo, nossa pastora Karine. Houve luz. Nós somos testemunhas dessa luz nesse mundo que anda em trevas, em que há muitos abismos. E Ele deseja que esse Espírito nos envolva e nós sejamos enviados. No livro de Ezequiel, capítulo 36, no verso 27, ele diz, e porei dentro de vós o meu Espírito, e Ele nos guiará. Eu quero ler esse texto para você guardar e levar para o seu travesseiro. Olha que maravilhoso, a intenção do Senhor em Ezequiel, capítulo 36, do verso 27. Olha só o cuidado do Senhor para conosco, para com a sua igreja, porque Ele começou uma obra e Ele vai levar adiante na tua vida infantil, na tua vida madura, na tua vida
de mais idade como eu. Olhe o que ele diz: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Essa ação divina do Senhor sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, é uma ação do Espírito de Deus. Ele vai nos conduzir. Isso é graça, isso é poder de Deus. Ele é um Deus maravilhoso que nos cuida, que cuida da sua igreja, que dá o crescimento, que no plano espiritual Ele estabelece e se concretiza no plano físico na nossa vida. E é Ele que te envia, e é Ele que te enche, e é Ele que te conserva. Amém, igreja? Eu desejei muito trazer esse texto para compartilhar com você. Talvez você possa ter vivido por esses dias e nós vimos tantos preceitos maravilhosos e que são preceitos que se cumprirão na nossa vida, se cumprirão na igreja. E quem sabe até a gente diz: mas será que isso é para mim como igreja? É para você como igreja. João capítulo 1, versos 1 ao 3. Ele diz que lá no início o Senhor estava lá e o Verbo se fez carne. Esse texto mostra que o mesmo Espírito de Gênesis 1 a 3, 1 de 1 a 3, é o mesmo Espírito de João capítulo 1, dos versos 1 ao 3. Há um desejo do Senhor que o Espírito dele edifique a igreja. Amém? E Ele vê você como esse alvo de edificação, de envio. Eu vejo Ele enviando você, enviando a igreja. Eu gostaria que nós dobrássemos os nossos joelhos, ou mesmo ficássemos de pé, sentados, fechássemos os nossos olhos e nós falássemos com esse Deus que deseja edificar a nossa vida, construir uma atitude, que o nome dele seja exaltado pela tua vida. Amém, igreja? Ó Senhor, nós te bendizemos. Eu bendigo o teu santo nome, pela vida de cada um que está aqui presente, pela minha vida, que tu iniciastes uma obra há tantos anos atrás. E eu tenho vivenciado experiências tremendas, assim como meus irmãos aqui presentes têm vivenciado. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que muito mais do teu Espírito haja com luz, dando conhecimento, discernimento, compreensão do desejo do teu coração, de uma forma pessoal para cada um deles. Que o teu fortalecimento se dê nesse tempo em que nós temos aprendido preceitos, em que tu mesmo dizes que tu colocastes o teu Espírito dentro de nós e que tu nos edificaria, que tu nos ajudaria a guardarmos os teus preceitos, guardarmos os teus juízos. Eu te agradeço porque tu és esse Deus maravilhoso que nos cuida, nos edifica e nos fortalece. Obrigado por esse momento. Fala a tua igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Ruach HaKodesh, B'Hayanaraka Mashai. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso na tua santa presença. Livra-nos do maligno. Proteja, Pai Santo. Guarda tua filha, Pai, na tua unção. Queremos ouvir o teu Espírito Santo direto do trono de Deus. O que o Senhor tem para nos revelar, Pai Santo, nessa noite, Pai. Abençoa a tua filha, Pai. Prepara nosso coração, que semente caia em terreno fértil e produza, Pai. Assim como o Ivo leu aqui no início da oração, Pai. O teu Espírito Santo nos guia, Pai, a meditar e guardar a tua Torá, Pai. Teus ensinos, Pai. Teus estatutos e decretos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Boa noite, igreja. Graça e paz seja com todos, amém? Convido você já a abrir a sua Bíblia no livro Evangelho de Lucas. No capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1.
Lucas 24, a partir do 1, eu vou ler quem tem aplicativo na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Vou ler de novo esse verso 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. O que ele falou? 2 pontos, verso 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. 8. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. 11. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Igreja. Tudo que eles estavam vendo, deslumbrando, sendo testemunhas, por mais perplexos que eles estavam, elas estavam, aparece 2 anjos ali e fala: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. E fala assim, o que nós vamos pegar aqui dessa palavra? Lembram do que ele falou para vocês que ia acontecer? Ele tinha dito que isso ia acontecer. Ai, mas prenderam Jesus, ele foi crucificado, Ele falou que isso ia acontecer e aconteceu. Mas ele disse, ele ia ser entregue, ia ser morto, crucificado, mas ao 3º dia ele ia ressuscitar. Tanto é que elas foram, encontraram ele lá. Não, já estava ressurreto. Já estava ressuscitado. Só que é como se... Olha, Deus me dê a graça de conseguir passar para vocês o que está aqui dentro. Às vezes a gente não se apercebe. A gente fica apavorado, com medo. Pensa, o que está acontecendo? Aí vem o Senhor e fala: eu falei sobre tudo isso que está acontecendo. Eu avisei vocês que isso ia acontecer. Está entendendo? São dias, queridos, que nós precisamos estar atentos. Quem não lê a Bíblia vai se perder. Quem lê a Bíblia vai começar a discernir tempos e estações e dizer: o Senhor falou que isso ia acontecer nos últimos tempos. E falou.
guerras, rumores de guerras, falou de perseguição, falou que seremos odiados. Não falou? Ai, alguém é perseguido por causa do nome de Jesus e a gente... O outro, o Senhor avisou que tudo isso ia acontecer. A Rosana está aqui de testemunha. Vocês acreditam que nos dias de hoje, uma jovem aceitou Jesus, confessou Jesus, desceu as águas do batismo e a família botou para fora de casa. Ela foi ameaçada antes, mas ela escolheu descer as águas do batismo, mesmo assim. E Deus preparou uma família que acolheu essa jovem, porque Deus não desampara os seus. Mas eu quero dizer, queridos, vai chegar dias que nós vamos ser provados. E eu penso, será que para escapar a nossa vida, a gente negaria Jesus? Dizendo, Jesus, é só aqui na frente, aqui, mas no meu coração, o Senhor sabe que eu creio em Ti. É só aqui diante dessa autoridade que eu vou fingir que eu não Te conheço para livrar minha vida, Jesus. O que Jesus diz? Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. E vamos ver que ele tinha avisado sobre tudo isso, que ele tinha que sofrer, ia morrer, ia ser crucificado e depois ia ressuscitar. Você está no livro de Lucas, agora vai Lucas capítulo 9. Versículo 20 ao 22. Então Jesus perguntou, e vocês quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. E 22, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Aí lá em Lucas 24, eles estavam presenciando o acontecido. Só que às vezes, quando acontece, às vezes a gente não faz aquele link. Nossa, ele falou que tudo isso ia acontecer. As mulheres se encontraram com os 2 anjos ali. E elas falaram para os apóstolos e eles não acreditaram. Aí o Senhor ficou falando assim, porque eu não estou falando de você acreditar que Jesus ressuscitou, não. Eu estou falando, um recado de Deus para a igreja você acredita nas profecias? Você acredita no que está escrito que vai acontecer? Porque vai acontecer tudo e quando acontecer a gente tem que ter aquela antena espiritual dizendo, acho que esse é o tempo que está escrito ali. Eles não estavam discernindo que já estava acontecendo tudo que o próprio Senhor Jesus tinha dito para eles. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente está vivendo um tempo, uma estação e não está discernindo que isso já faz parte do que lá atrás foi profetizado. E por que eu preciso crer? Porque eu preciso saber como agir. Eu preciso saber como me comportar. Por exemplo, aqui, Jesus disse que ele ia sofrer, ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Eles não estavam acreditando que ele estava ressurreto. Em poder, em glória. E tudo estava acontecendo. Vai em Lucas 18. Verso 31 e 32 e 33. Tudo isso que a gente está lendo é antes de Lucas 24, né?
Quer dizer que foi antes de acontecer, Jesus disse. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eu pergunto, você está preparado para o tempo que nós vamos ter que viver, igreja? Você está preparado para não negar Jesus? Você está preparado? E agora, volta lá, Lucas 24. Nós lemos, né, até o 12, agora nós vamos a partir do 13. Está em Lucas 24? Está aí? Aberto? Vamos continuar então. Naquele mesmo dia. Que dia? Aquele dia que elas foram no túmulo, estava vazio, os 2 anjos, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Lembrem que ele falou que tudo isso ia acontecer, mas que ele ia ressuscitar. Aí Pedro vai lá, olha, desacreditado. Nesse dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Gente, o próprio Senhor Jesus estava caminhando do ladinho deles, ressurreto. E eles estavam falando o quê? Sobre o que tinha acontecido. Imagino eles, gente, não é que mataram Jesus mesmo? Pois você viu como ele sofreu, você viu. Nossa, pregaram ele naquela cruz, você viu, colocaram ele naquele sepulcro, e papapá. Estavam conversando sobre o acontecido, e o próprio Senhor já ressurreto, andando ao lado deles. Como às vezes a gente não percebe que as palavras estão se cumprindo. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. 17. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Gente, eles estavam tristes. Estavam tristes por quê? Eles não estavam acreditando na palavra profética. Eles se apegaram ao que os olhos deles viram e contemplaram, o sofrimento que fazia parte da profecia, não fazia parte? Mas a profecia também dizia: ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E às vezes na tua vida você está triste também por alguma coisa, mas se apegue à palavra que saiu da boca do Senhor. Há uma palavra de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. Há uma palavra de bênção, há uma palavra de vitória para a igreja do Senhor. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, às vezes, nós estamos com a palavra, a gente ouviu o que Jesus falou, mas a gente não discerne para aquele momento que a gente está vivendo. Eles tinham ouvido: ao terceiro dia vai ressuscitar. Mas eles estavam tristes porque eles não tinham visto, estava ali do lado deles, não conseguia reconhecer. 18. Porém, chamado Cleopas, respondeu. Ainda respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhe respondeu: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Já falando, coitado de Jesus, falando no passado.
que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. Ó a decepção. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia. Não, e eles sabiam, gente, eles sabiam que era o terceiro dia. O que tinha que estar no coração deles? O terceiro dia é o dia que o Senhor ressuscita. Está entendendo? Quando você guarda uma palavra no teu coração, se eles tivessem guardado aquela palavra, eles já estavam declarando, é o terceiro dia. Mas eles estavam tristes. Eles tinham que ter no coração, é no terceiro dia que ele ressuscita, aleluia. Mas não. Às vezes a igreja está assim, caminhando, com um pedaço de uma palavra, uma coisa, não sabe mais o que diz a palavra. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Eles deviam estar alegres. Eles sabiam que era o terceiro dia. Diga, oh Jesus, tem misericórdia, que às vezes a gente é meio lento, lerdo, para compreender as coisas que estão acontecendo. Então eles sabiam que era o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também, olha só, o 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo. Gente, eles será que não desconfiaram? Será que eles não desconfiaram? Olha, pensando bem, as mulheres do nosso grupo falaram que foram lá de madrugada e que já não tinha mais corpo nenhum. Não guardaram a palavra que o Senhor disse. Vou ser morto, crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É verdade, elas foram lá e não acharam o corpo. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Diga, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Só porque ainda não o tinham visto, eles não estavam se ligando que toda a palavra profética já havia sido cumprida. Ele já tinha ressuscitado. E eu digo para você, por mais que você não veja, você pode acreditar no que a palavra diz a teu respeito. Acredite no que a palavra diz. Acredite que vai se cumprir o que a palavra... Mas eu não estou vendo, eu preciso de uma provisão, eu não estou vendo. Esse é o segredo, você primeiro crê. Não é ver para crer, é crer para ver. 26. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Alguém tem outra versão desse 25? Pastor Rodrigo, a tua versão é... Vamos dar aquela cutucada no irmão? Ô, irmão, às vezes você está demorando para crer em tudo que os profetas falaram. Acorda. Gente, Jesus falou, como vocês às vezes demoram para... Acorda, está tudo acontecendo.
Vocês demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Aí o 26, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E o 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele começou, de certo, a falar, não leu o profeta Isaías? Não tem Isaías? Tem até a música do Diante do Trono, né? Ele foi ferido, ele levou sobre si as nossas dores. Ele começou a declarar. E não vamos ler o resto, porque o foco aqui não é... Depois os olhos deles se abriram, eles convidaram esse que eles não sabiam que era Jesus para entrar em casa. E quando o Senhor partiu o pão, deu de comer, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram que era o Senhor. Mas aí o Senhor desapareceu. Mas o foco não é esse. O foco é: você acredita no que já está escrito? Você acredita nos profetas? Você acredita em tudo que está escrito? Como vai acontecer? Como vai ser a volta do Filho do Homem? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E continua em Lucas 24, agora vai para o 44. A gente pulou alguns versículos, mas agora é um momento onde o Senhor já aparece para os seus discípulos, tá? Ele já apareceu ali, agora foca no 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E ele lhes disse: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E aí continua, mas o nosso foco é... Você viu como o Senhor encontra eles e diz: eu tinha avisado vocês que tudo isso ia acontecer. Eu avisei que eu ia ser entregue, que eu ia ser morto. Você está vendo como acontece tudo que está escrito, acontece tintim por tintim? Isso tem que trazer o que no nosso coração? Temor. Meditando nessa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração como que um zelo que Ele tem pela igreja. E uma preocupação que Ele tem com a igreja, com a noiva. E veio ao meu coração, muito claro, a parábola das 10 virgens. E eu li, e reli, e li em várias versões, e meditei, e procurei na internet o que cada um às vezes pensava já sobre isso. E eu falei: Senhor, eu não sei se nós como igreja acreditamos que vai ser assim como está escrito. Aí sabe que comparação que veio? Porque você sabe a parábola das 10 virgens, né? 10 virgens. 5 loucas, imprudentes. 5 prudentes, sábios. Todas as 10 tinham a lamparina. Mas só 5 tinham o azeite. Era uma lamparina. Antigamente não tinha nada de luz elétrica. Tinha que ligar através de alguma coisa e o azeite ligava essa lamparina. Como se fosse uma lâmpada. Hoje a gente pega, acende, vou ligar a luz do celular. Tchum! Antigamente não tinha nada disso.
E o azeite precisava ter de reserva. Quando acabava ali, a luz ia se apagar se não repusesse o azeite. E aí diz que o noivo se demorou a chegar, elas pegaram no sono, mas numa hora da noite ali, eis o noivo! E as 5 prudentes se levantam e vão ao encontro, e as 5 nécias, imprudentes, ai, eu não vou ter suficiente, dá do teu azeite, dá para mim, senão eu não consigo chegar lá. E elas falam, não, senão vai faltar para mim e para você. Vão aos que vendem e compram. Se é uma coisa que eu tenho que comprar, eu posso dizer que, então, eu tenho que pagar o preço? E elas saíram comprar. Só que não era mais hora de comprar, era hora de estar preparada. Quando elas encontram, aquelas prudentes encontram com o noivo fecha a porta, e depois vem as outras, abre-nos a porta. A porta já estava fechada. Eu não vos conheço. Eu fiquei pensando, será que como que é a nossa cultura, a nossa cabeça? Às vezes a gente pensa que não, Jesus é misericordioso, Ele vai abrir a porta para mim, eu só fui ali pegar o azeite. Será que no nosso coração a gente realmente crê, como está escrito, que quando a porta se fechar, não vai mais se abrir? Aí, queridos, o Senhor me trouxe, que eu até fiquei olhando, depois procura para você ver de curiosidade. Viu aqueles estudantes do Enem, chegando nas provas do Enem? E o portão se fechando, e eles se fazendo escândalo. Aí os repórteres com câmera, ai, vamos falar com esse aqui. O que aconteceu? Ai, cheguei atrasado, o trânsito, e não sei o que. É desse jeito. Se até a porta do Enem fecha e não abre mais, se o Senhor falou que está escrito, igreja vai acontecer conforme está escrito, depois, Senhor, mas o Senhor não podia dar uma chance. Quando estive com vocês, eu não avisei que ia acontecer. Está entendendo? É essa mensagem que o Senhor quer trazer para a igreja essa noite. Não vai ter jeito. Você tem que estar preparado hoje. Não estou falando com meu esposo. Estamos de mal. Querido, se você aguarda a vinda do Senhor, se eu fosse você, o dia do Senhor vem como um ladrão. Se eu fosse você, eu corria para liberar perdão, fazer as pazes. Porque o Senhor vem buscar uma noiva sem mancha, sem mácula, sem culpa. Só que será que a igreja acredita que vai acontecer conforme está escrito? Eu fiquei até pensando, sabe, que nós podíamos começar a fazer um treinamento aqui na igreja. Para ver se muda a nossa cultura. Vocês vão rir. Chavear a porta da igreja. Todo mundo coloca o relógio com o horário de Brasília, ajusta segundos, tudo. Deu 19 horas, a porta vai se fechar. Que tal? Não ia dar um negócio na gente quando você dá com a porta fechada? Eu não estou falando nada com ninguém, tá? Dando um exemplo. Eu sei que às vezes alguém trabalha, às vezes trabalha até às 7, quando vê ainda, sai do trabalho e vem aqui. Estou dando o exemplo. Porque eu acho que a gente tem que começar a mudar a nossa cabeça. A nossa cabeça é muito, não, vai ter um jeitinho. Aí eu vou implorar para o Senhor, eu vou pedir misericórdia. O tempo é agora
de se arrepender agora, o tempo de se preparar é agora. Abre em Mateus 24. Mateus 24, a partir do 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Noé fez aquela arca? Ele ouviu uma palavra do Senhor e ele fez sem ver chuva, sem ver tempestade, sem ver água vindo. Mas o Senhor falou, você vai fazer uma arca para salvar você e a sua família. E os outros, queridos, diz a palavra, que viviam suas vidas, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, mas eles só foram perceber quando? Quando chegou o dilúvio. E tem gente que só vai se aperceber que a palavra é a verdade quando as coisas já começarem a acontecer. Só que daí eu digo para você, é tarde demais. Tem pessoa que vai começar a se aperceber só quando vem a consequência, porque o dilúvio era a consequência. Então, quando veio a água, quando viu que... E o Senhor está avisando. Nós fizemos jejum e tem gente que não fez. E eu me pergunto, quem não passa nem um pouquinho de fome, que na perseguição vai ficar firme com Jesus? Me conta outra, meu irmão. Se você não é capaz nem de dizer não para uma refeição do dia, que teu estômago dói de fome nos primeiros dias, parece que... Se você não é capaz de negar uma comida para dizer, Senhor, eu vou me santificar, eu vou me consagrar, me desculpa que você vai passar por sofrimento, perseguição, ameaça de morte. Eu acho que você tem que se preparar melhor para esses dias, irmãos. Fica a dica. Você não vai conseguir ficar firme se você não se consagra hoje. Não jejua, não consegue fazer jejum. Fizemos aqui quantas campanhas de jejum, tem gente que por aí não fez nada de jejum. E o jejum trabalha o nosso espírito, ele mata a nossa carne. Quando você diz não para comida, não para certos alimentos, a gente ficou 21 dias sem comer carne, você não aguenta mais comer ovo, Você está dizendo aqui, ó, carne, não é você que domina esse corpinho aqui, não. É o Espírito Santo. Então está chegando dias, irmãos, que a coisa vai apertar. Se eu fosse você, começava a se preparar hoje. Que esse povo, Noé construindo, até zombavam dele. Só foram perceber quando a água começou a cair. Não vi. Procura depois, arco-íris de fogo. Olha o versículo agora 44 de Mateus 24.
Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. E em outra versão Almeida, Revista Atualizada, diz assim: por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E sabe o que é esse apercebido no dicionário? Que se apercebeu, que foi abastecido, munido, provido, que se deu conta. Eu preciso me preparar. Teve um dia da festa que uma pessoa no nosso meio liberou uma palavra profética. Que é um tempo que devemos começar a guardar o quê? Alimento. Sabia? Já tem irmão que deu dica como que guardar arroz em PET de 2 litros. Aí um irmão aqui, nas festas, que foi tão gostoso contando o testemunho, um irmão falou que um pastor lá no Rio Grande do Sul, Deus usou ele também, e ele falou: irmãos, no Espírito, Deus está falando, comece a guardar alimento, comece a guardar alimento. E uma irmãzinha recebeu aquela palavra profética e guardou comida, arroz, feijão, macarrão, tudo em garrafa PET. Pouco tempo depois, deu aquela enchente, tudo lá no Rio Grande do Sul. Levou tudo as coisas, molhou tudo. Aquela irmã que tinha os alimentos na garrafa PET. Tinha arroz, tinha feijão, tinha macarrão. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor, Ele avisa, Ele fala. Mas se você não se prepara, você vai ser pego de surpresa. Agora tem aqueles que estão se preparando, se consagrando. Então, esse aperceber é que conseguiu ver de longe. Tipo assim, é antes de chegar, você já prepara. Que pensa por antecipação, precavido, acautelado, isso é ficar apercebido. Abre agora Hebreus 11. Vamos ler o 1, o 6 e o 7. 1, para a gente relembrar o que é o conceito de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ou seja, tem coisa que o Senhor já está falando para nós hoje. A gente ainda não está vendo, mas Ele está falando. Se Ele está falando, vai se cumprir. Então, é bom você se preparar. Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, Ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmão, Deus está te falando algo, você ainda não está vendo, mas Ele falou, se prepara, porque tudo que Ele falou vai se cumprir. Se Ele falou que você tem que ter o azeite, não é ter só a lamparina, você tem que ter o azeite de reserva. Se eu fosse você, começava a pagar o preço e buscar esse azeite ao Espírito Santo, essa unção. Senão vai chegar aquele dia, como eu disse, você não é capaz de recusar uma refeição, me diz que você vai sofrer por causa do nome de Jesus? Irmão, para de se enganar.
Desculpa, mas é a verdade. Me desculpa. Começa a trabalhar isso em você. Começa a se consagrar. A vida é muito mais do que passear, ir para lá e para cá. É bom. O pastor Rodrigo, estamos contando o dia para a nossa viagem, aleluia. Mas também é bom estar na casa do Senhor. Também é bom participar de consagração, de jejum, de reunião de oração. É bom. Vai juntando ali o teu azeite. Vai juntando ali o teu azeite. Para quando chegar a hora, você encontrar com o noivo. Está aqui. Tem um azeite de sobra aqui. Aleluia. Agora, irmãos, tem mais 2 textos que eu preciso ler com vocês. Abre 2 Pedro 2, a partir do 4. Segunda Pedro, é lá para o finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, vamos ler a partir do 4. Se alguém tiver uma versão assim, mais, às vezes, sabe, mais esclarecedora, às vezes alguém tem aí uma nova tradução da linguagem, fala, pastora, olha que legal a minha versão, aí se levanta a mão, tá? 2 Pedro 2, a partir do 4. Ora, gente, olha isso aqui. Se Deus não poupou anjos quando pecaram. Deus poupou os anjos quando pecaram? Tipo assim, então te liga, irmão. Não, mas Deus vai ter misericórdia de mim. Sim, Ele está tendo misericórdia agora. Ele está dando tempo. Mas lá, com pecado, assim, não vai entrar, porque Ele já pagou o preço. Para você lavar as tuas vestiduras no sangue dEle. Quem não lava está sujo. Quem não lava suas vestes não está entendendo o sacrifício de Jesus. Que quem entende o sacrifício de Jesus, crê no perdão, se arrepende, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, diz a palavra do Senhor. Se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. 5. E não poupou o mundo antigo. Aqui vai falar de Noé. Mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre um mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Querido, você crê que aconteceu o que aconteceu? Você crê que do mundo inteiro, de tudo que existia, só Noé, mais 7 pessoas e os animaizinhos foram salvos e o resto, todo mundo, tchau? Você crê que lá de Sodoma e Gomorra caiu fogo do céu, destruiu toda a cidade por causa do pecado? Se Deus não poupou eles, tipo assim, te liga, irmão. Você tem que botar a tua vida em ordem. Você tem que se santificar. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. O que a gente acabou de ler aqui? Diz que Ló estava no meio daquele povo. E às vezes você está no meio de um povo ímpio. Você está no meio de gente, agorizada aí no meio de gente, e está no grupo que manda pornografia, e está no grupo que fala da ponte que partiu. Só que diz que Ló estava no meio, ele afligia a alma dele pelo pecado.
por isso ele foi salvo. Diz que ele afligia, ó, o 8, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas deles. É como que ele, Jesus, tem misericórdia, Senhor, esse povo. Agora, se você for um deles, talvez você vai ser destruído junto. 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. E abre, agora vai para 2 Pedro, capítulo 3. Verso 1 em diante. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de você. Fala, irmão, desperta a tua mente. Desperta a tua mente. 2, para que se lembrem das palavras. Começa a se lembrar das palavras. Do que o Senhor já falou. Para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 5, acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Alguém tem outra versão desse 9? Pastor Rodrigo, lê a sua versão 9. Amém, mesma versão. O Senhor está sendo paciente. Você acha que o Senhor está demorando? O Senhor está sendo paciente. Talvez você tenha alguma coisa para botar a tua vida em ordem ainda. Porque Ele fala aqui que Ele não quer que ninguém venha perecer, mas que todos cheguem ao arrependimento. 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. O que disse o Senhor? Sejam santos, assim como eu sou santo. Teus pensamentos, santidade. Tuas palavras, santidade. Tem tempo ainda. Por isso o Senhor não voltou ainda. Então reveja teus pensamentos, tuas palavras, tuas atitudes. Senhor, eu preciso ser mais santo, eu sou muito explosiva, eu sou pá, pá, pá. Não, o Senhor me transforma, o Senhor vem buscar, o Senhor vai me encontrar. Eu preciso ser santo e piedoso. Está entendendo? O Senhor está dando tempo, uma chance para você.
12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Quanto mais a gente se santificar, igreja, apressa a vinda do Senhor. Vamos combinar? Vamos apressar esse dia da vinda do Senhor? Vamos, irmãos? Vamos apressar a vinda do dia do Senhor? Vamos se santificar. Vamos se santificar. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, quer dizer, sem mancha, sem culpa e em paz. Vou dizer de novo, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem mancha, sem culpa e em paz. Tem alguma coisa aí que tem que se ajustar? Esse é o tempo, essa é a hora. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a você, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Está falando, sabe essa longanimidade? Parece que ele está demorando para vir? Considere uma oportunidade para você ser salvo. Você recebe essa palavra? E o último texto, aleluia, hoje nós estamos de parabéns, hoje nós lemos Bíblia, né? Último texto, Lucas 12, a partir do 54. Quero que alguém da igreja leia, do 54 ao 56, bem alto. Até os 56. Ligo para o meu pai todo dia. E meu pai tem 80 anos. A gente gosta de falar de tempo. E fala quanto que choveu, quantos milímetros, que não sei o que lá. Às vezes eu estou falando com ele, ele não tem acesso à internet, nada. Eu abro aqui no meu iPad. Pai, vou ver a previsão do tempo. E tal dia, quantos milímetros? Nossa, ele fala... Nossa, hoje estava o vento sul. Hoje tinha um vento minuano. E não sei o que significa. Não, isso é chuva. Não, eu olhei ali no horizonte ali, mas nuvem preta, isso vai vir chuva. O Senhor está falando, hipócritas, vocês sabem discernir isso? Mulher, você sabe se vai estender uma roupa no varal fora, não vai. A gente sabe discernir as coisas, perceber. E o Senhor fala, os 56 hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir essa época. E se você vê os primeiros versículos de Lucas 12, ele está falando de tudo isso, da vinda dele, do fim. Nós precisamos estar apercebidos da sua vinda. A palavra diz em Atos, no capítulo 1, olha, assim como vocês viram, ele subir, ascender aos céus, assim ele virá. E ele já morreu, já foi crucificado,
Ele já ressuscitou. Ele falou para cerca de 500 pessoas que não eram para sair de Jerusalém, mas eram para aguardar a promessa, que eles iriam receber poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Deram ouvidos? Não! Só cerca de 120 pessoas estavam quando aconteceu o Pentecostes. E eu me pergunto, tudo que tem sido falado, tudo que da Bíblia a gente abre e lê e você vê, olha o que diz o profeta Isaías, olha o que diz Jeremias, olha o que... Reveja a tua fé. Reveja se você crê realmente que vai acontecer como está escrito. E como eu falei, muito forte veio ao meu coração a parábola das 10 virgens. Como que o Senhor preocupado. Porque a gente às vezes é assim com as crianças. Os pais às vezes são assim com os filhos. O que, pastora? Fala uma palavra e não cumpre a palavra. Então a criança ela vai crescendo com aquilo. Ai, meu pai falou que eu ia ficar de castigo, mas eu nunca fico de castigo. Se você não ficar quieto, eu vou tirar o celular de você em casa. Aí a criança não fica quieta e chega em casa e daí você quer que ela se distraia com alguma coisa, aí você dá o celular para ela. Aí a criança está crescendo com aquele pensamento. Ai, o que me falam? Não é assim que acontece. E às vezes a gente cresceu assim. E a gente acha que quando o Senhor diz que vai fechar a porta e não abre mais, a gente lá no nosso inconsciente, mas ele é misericordioso, ele vai dar um jeitinho. Não. Esse tempo é o tempo de se preparar. Naquele dia, você já vai ter que estar preparado. Naquele dia, se você não tiver o azeite, se você for comprar, você já perdeu. E agora eu quero falar uma palavra aqui com os jovens, que o Senhor também colocou no meu coração. Que vocês já têm entendimento, já têm noção das coisas. Quem são vocês? Credo, pastor. Quem são vocês se tirar a vida espiritual de vocês, desligar dos pais? O que resta? Tem uma vida com Deus aí ou não? O Senhor fez eu refletir isso. Que aquela história, Deus não tem neto. Você precisa estar com a tua vida com Deus. Ai, minha mãe ora comigo e você ora? Ai, minha mãe coloca louvor em casa. Você ouve louvor, você adora. Ai, eu não. Chega a hora, vai ser você e Deus, querido. Tua mãe te abençoa, amém, mas você tem que ter tua vida com Deus. Ai, eu vejo minha mãe jejuando, e você jejuou? Não. Então, te orienta. Desperta a tua mente. Se aperceba das coisas. Que tem a hora que vai ser você e Deus. Vai ser você e Deus. Você nega Ele, não nega. Você está firme, não está. Você tem o azeite ou não tem. Não vai dar para pegar o azeite do pai e da mãe. Que cada um vai ter sua lamparina. Está entendendo? Então se aprofunda em Deus. Porque Deus é maravilhoso. Deus não é um peso, não é. Deus é maravilhoso. E quanto mais você mergulha em Deus, mais Deus vai abençoar o teu futuro. Porque nele você vai encontrar tudo que Ele planejou para você. Salmo 139 diz que nossos dias foram escritos e determinados, e cada um deles, sem que nada ainda estava existindo. Deus já tinha plano para mim e para você. Então, o que vai acontecer se você, jovem, mergulhar em Deus? Você vai viver o que Ele tem para você.
Ele vai trazer a pessoa que Ele tem para você, que você é normal ter o desejo de formar uma família, mas é Ele que vai trazer. É nele. Então se aprofunda. Se aprofunda. Começa essa noite, já antes de você dormir, jovem. Pega e tenha um papo reto com Deus. Entrega a tua vida para Deus, teu futuro. Fala, Deus, eu quero viver o que o Senhor planejou para mim. Esse mundo tá um caos, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar. Quem que pode ir lá dar um toquezinho pro... Vai lá, nas duas portas, tá? Avisa os dois. Eu sei que parece nem um puxão de orelha, né? Mas o Senhor disse que aqueles que são filhos, o Senhor corrige. Quem não é filho, não é exortado. E eu busquei do Senhor essa palavra. E como eu disse, o Senhor falou, estejam apercebidos. E está apercebido é se prepara. Com antecedência. Não é quando já cai o dilúvio. É antes. Então eu peço a você, feche os seus olhos agora. E fala para o Senhor que você crê. Você crê que Ele virá. Diga para o Senhor, Senhor, eu creio na tua vinda, eu aguardo a tua vinda. Como diz a palavra, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Mas fala para o Senhor, Senhor, se a minha vida está com mancha, está com mácula, se há pecados ainda em mim que talvez eu nem percebo, mas não te agradam, Senhor, faz uma obra na minha vida. Teu Espírito Santo venha para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que possamos nos arrepender hoje, que possamos nos consagrar hoje, que possamos começar a pagar o preço para ter o azeite, para quando o noivo estiver vindo e nos derem essa notícia, não falte azeite para alimentar nossas lamparinas e nós venhamos a ter o encontro com o noivo. E igreja, a porta vai se fechar. Quem não tem o azeite não vai conseguir chegar e a porta vai se fechar. Você vai bater, mas Ele vai dizer, não vos conheço. Queridos, que o temor do Senhor caia sobre o teu coração. Que o temor do Senhor caia sobre o teu coração. Que vai acontecer tudo conforme está escrito. Virá como um ladrão. Vai ser de repente. Você não sabe quando vai ser. Por isso é hoje que você precisa estar preparado. Às vezes não vai dar tempo de na hora consertar. Por isso viva uma vida de santidade, de consagração. Eu sei que ninguém é perfeito, mas o Senhor vê a gente buscando essa santidade. O Senhor vê a gente buscando essa consagração. Se é na tua mente que você precisa ser renovado, talvez você é tentado na tua mente. Talvez você ainda tem vícios de pornografia, de coisas indecentes. Diga, Senhor, eu preciso que a minha mente seja limpa, seja curada, sarada. Tira essa sujeira da mente, dos olhos, do coração. Oh, Jesus, nossas palavras. Oh, Senhor, o Senhor diz que nós seremos julgados por cada palavra que falarmos. Tem misericórdia, Senhor. Ah, que a nossa língua seja dominada. Quando a língua não é dominada, é como um fogo que incendeia uma floresta inteira. Senhor, tem misericórdia. Queremos estar preparados.